Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 8 de novembro, um dia diferente, né? Uma semana um pouco mais embrulhada com competições que costumavam acontecer mais nos fins de semana. Por conta dessa proximidade da Copa, então os calendários estão se apertando um pouco mais, tá? Então nós temos hoje Bundesliga 1 e 2, por exemplo, a Bundes 2 só começava na sexta-feira, já vai começar a 16ª rodada da Bundesliga 2, se eu não estou enganado, exatamente. Tem também o início dessa 14ª rodada da Bundesliga 1, então um pouco mais amassado. Essa semana a gente vai ter bastante coisa até a chegada da Copa, tá bom? Do que a gente tem assim de menos relevância, talvez, seja o Campeonato Escocês. Aqui não tem as duas equipes que eu costumo trabalhar, o Celtic nem o Rangers. A Taça de Portugal, somente o Porto aqui dos times que eu acompanho vão jogar. Não sei se o Porto vai colocar de fato os titulares ou não, ainda é uma fase um pouco mais anterior da Taça de Portugal. Na La Liga a gente tem só o Barcelona aqui dos jogos que eu costumo trabalhar. Enfim, acho que a gente consegue passar sem demorar tanto, beleza? Então vamos começar. Não esquece, R$ 200 de bônus na seu primeiro depósito da Betfair. Se você não tem conta ainda, primeiro link na descrição. Assim que você abrir essa conta, você consegue participar diariamente de um sorteio aqui do canal que te dá R$ 30 em bancas todos os dias, tá? Confere o regulamento no primeiro comentário fixado. Fechou? Vamos começar pela Alemanha 2, depois a gente passa para 1, pode ser? Na 2 você já me conhece, né? Eu acho que eu vou só dar alguns destaques aqui para vocês, para a gente poder partir para a primeira divisão. Eu trabalho majoritariamente o mercado de gols e as alavancagens aqui na segunda divisão. Lembrando que o São Paulo, muito criticado e muito mal fora de casa, é um bom mandante ainda, tá? E se eu não me engano, ainda está invicto dentro de casa. Ele, o Heidenheim e o Darmstadt tem esse status de invicto dentro de casa. Não é uma campanha excepcional, são apenas 3 vitórias, então não dá para ficar também vangloriando, mas é um bom mandante ainda sim, o São Paulo. O Holstein Kiel é o quarto melhor visitante, tá? Os últimos jogos entre eles, o Kiel venceu as últimas duas, e no confronto geral, nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do Kiel, então cuidado com essa odd do São Paulo, tá? O Paderborn, que já foi líder, que já foi vice-líder, que já foi terceiro colocado, agora é o quarto colocado, pega o Arminia Bielefeld. Para mim, assim, eu não vou nem discutir odd de match odds, porque eu não costumo trabalhar mercado de match odds na Bundes 2, mas para mim tá justo aqui, tá? Pelo que o Paderborn consegue fazer dentro de casa, 6 vitórias em 8 jogos, o melhor ataque isolado da competição em casa com 26 gols, e também na competição de maneira geral em 34 gols. Contra o Arminia Bielefeld, que deu um sinal de melhora, colocou a cabeça para fora para respirar e já começou a tomar porrada de novo. Tem a pior defesa, não, a segunda pior defesa da competição, atrás do Magdeburg, o time do Arminia com 27 gols sofridos. Fora de casa, o Arminia vem de só 5 derrotas seguidas, tendo uma eliminação na DFB Pokal para a equipe do Stuttgart, tá? Então são 4 derrotas seguidas na Bundesliga 2 para adversários não tão fortes, tá? Perdeu para o Nuremberg, está em má fase, o Fortuna está em boa fase, o Hannover está em boa fase, o Greuther Fürth está em má fase, tá? Então realmente é uma situação bem complicada aqui do Arminia Bielefeld. Hannover, como eu falei, vive boa fase, tá? Perdeu recentemente para adversários maiores do que ele. Eu lembro que eu comentei que o Hannover ele perde ponto para equipes maiores. Então ele perdeu para o Dortmund na Pokal, perdeu para o Heidenheim, que era terceiro colocado, perdeu para o Hamburgo, que é segundo colocado, e perdeu para o Darmstadt, que é o primeiro colocado. Fora isso, ele tem batido nos times de meio de tabela. Só que o Fortuna Düsseldorf é maior do que ele nesse momento na competição. Isso não quer dizer muita coisa, mas na minha opinião hoje, se eu fosse considerar 2 rodadas atrás, eu diria que plenamente o Hannover 96 era favorito para esse jogo. Porém, nessa situação, não. O Fortuna melhorou muito nos últimos 2 jogos. Se a gente pegar as 2 últimas vezes que o Fortuna foi... Aliás, as últimas 3 vezes que o Fortuna enfrentou adversários fora de casa, ele conseguiu vencer as últimas 3. Isso realmente é uma mudança de chave e que pode colocar o Fortuna dentro de uma direção aí de classificação para a primeira divisão no ano que vem. E fechamos com Kaiserslautern e Karlsruhe, 2 times predominantes de bola aérea, muita força ofensiva aqui em relação à transição. Gosta de uma pirotecnia o Kaiserslautern, o Karlsruhe não fica atrás, né? 2 times difíceis de se pronunciarem, de se escreverem, né? Então, meio de tabela não tem muito a acrescentar aqui sobre esse jogo, não.
Acho que o último resultado do Karlsruhe aqui, 2 derrotas duas derrotas com eliminação na DFB Pokal para o Sandhausen, que também é da segunda divisão, e o Kaiserslautern em casa, olha isso, péssimo, né? Como mandante, o Kaiserslautern tem apenas 2 vitórias dentro de casa e nos últimos jogos nenhuma vitória, somente uma derrota aqui para o Regensburg. Gosta muito de empatar o time do Kaiserslautern, mas geralmente é com resultados pirotécnicos, 4-4, 3-3, enfim. Vamos para a primeira divisão? Wolfsburg e Dortmund. A gente tem um tabu aqui, tá? Geralmente aqui no Brasil a gente chama isso de paternidade. São 13 vitórias e um empate do Dortmund nos últimos jogos contra o Wolfsburg. Desde 2015, o time do Wolfsburg não vence o Dortmund. Então a gente tem aí 7 anos de invencibilidade do Dortmund. A gente tem aqui alguns jogos para mostrar, mas teria que puxar uma lista extensa demais. E desses últimos 14 confrontos desde 2015, que foi uma vitória do Wolfsburg numa Pokal, numa Copa da Alemanha, de 14 jogos o Dortmund venceu 13. Tá? E teve, obviamente, uma boa notícia na rodada passada contra o Bochum, que foi o retorno do Marco Reus, que retornou numa hora certa, né? Porque a gente está com a Copa para começar e certamente o Reus deve ser convocado, se já não foi convocado para a seleção alemã. Então é muito importante esse retorno do Reus, que facilita muito para a gente que tem dificuldade de ler o Dortmund em algumas situações para trabalho ao vivo, né? E o Reus em campo ajuda muito. O Dortmund nos últimos jogos empatou com o Copenhague, aqui já classificado para a Liga dos Campeões, venceu o Frankfurt, adversário difícil, bateu o Hannover aqui na Pokal e perdeu para a União Berlim. O Wolfsburg vem de uma goleada aplicada contra o Bochum e de uma vitória fora de casa contra o Mainz. São 2 bons resultados do time do Wolfsburg. Não é um time de topo de tabela, mas poderia complicar a vida do Dortmund aqui em situações de cenário normal. Só que aqui a gente tem esse tabu. Se você acredita em tabu, pode ser um jogo para você ficar de olho. Eu quero trabalhar match odds e não descarto trabalhar gols, porque das últimas 5 vezes que se enfrentaram, somente em uma a gente não teve, ambas marcam aqui. Não, somente em uma a gente não teve... Aliás, em todas a gente teve um over 1,5, mas para mim não quer dizer muita coisa. Para mim, ambas marcam conta um pouco mais, que eu gosto das duas equipes atacando e tudo mais. Mas olha, são 5 vitórias seguidas aqui do Dortmund. 2-0, 2-0, 2-0, 3-1, 6-1. Dá para tentar explorar alguma coisa para gols aqui no live, sim, tá? Então, para mim, eu não vou chamar atenção para você ter cuidado com o Dortmund, porque realmente aqui é uma situação, parece que o Dortmund se sente muito confortável jogando contra o Wolfsburg, mesmo fora de casa. Mas é o Dortmund, né? Então, é sempre bom ter um pouco de atenção. Bayern de Munique e Bremen, acho que o Bayern aqui pega hoje o time mais engraçado de se trabalhar, mais engraçado de se ver na Bundesliga, com todo respeito a opiniões diferentes. Eu gosto muito de trabalhar jogos do Bremen, principalmente pela facilidade que eu tenho de percepção de espaço, de como eles trabalham a transição de bola, de como eles trabalham bola parada. O Bremen é um time fácil de leitura, né? Diferente de outros que eu critico aqui de vez em quando. Füllkrug no ataque junto com o Dukšik, acho que é uma dupla que vai levar o Bremen talvez até para uma possível conference, vamos ver. E o Bayern de Munique hoje já deu seta para a esquerda, já acelerou. Vai ser muito difícil alguém buscar o Bayern de novo, tá? Comum. É como eu falei, o União Berlim já começou a dar espaço para o Freiburg, daqui a pouco o Leipzig busca esse espaço também. Com o retorno do Reus, o Dortmund vai buscar também. O União Berlim vai cair ali para sua 5ª colocação de praxe, na minha opinião. E o Bayern vai acelerar, tá? Por mais que o Bremen hoje consiga agredir o Bayern, se a gente pegar dos últimos 5 jogos aqui, sim, é o que eu não estava lembrando. Aqui sim, das últimas 5 partidas, somente uma, o Bremen não conseguiu ferir a defesa do Bayern de Munique. Então, sim, eu acredito que o Bremen possa marcar, que possa até sair na frente em alguma situação, tá? Principalmente com seus atacantes, mas o Bayern de Munique ele é plenamente superior ao Bremen e a situação aqui pode ser um jogo para gols, mas também pode ser um jogo para vitória do Bayern. Se você tem método para trabalhar esse tipo de cotação do Bayern, que eu tenho, vale ficar de olho. Se você vê um Bremen um pouco mais assanhado, fazendo com que o Bayern sofra um pouco mais na parte defensiva, aí você tem a opção de trabalhar gols, obviamente sabendo dosar, porque as linhas de gols e as cotações, quando a gente tem um hiper favorito, elas estão sempre amassadas, tá? Situação de alerta para você hoje aqui, você que gosta de ficar sempre de olho, tomar um pouco de cuidado aqui para não entrar em situações complicadas.
Muito cuidado com o Gladbach fora de casa contra o Bochum. O Gladbach sim vive uma boa fase. Os jogadores do Gladbach estão de novo em alta, principalmente o nosso querido Marcos Thuram, que deve ser convocado para a seleção francesa, principalmente agora com essas quantidades de lesões. O Hoffmann voltou a marcar na partida passada. O Plea também tem jogado muito bem, mas o grande destaque aqui é o Thuram, artilheiro, se eu não me engano, da competição, ou segundo artilheiro da competição. Mas o Gladbach ainda não conseguiu vencer nenhuma partida fora de casa. São 6 partidas, 4 empates, 2 derrotas, não venceu nenhuma. E vai pegar um Bochum que já chegou a ser a pior equipe da competição, mas não é. Eu já falei para vocês que hoje, em relação ao futebol praticado, eu acho o Bochum melhor do que Schalke, Stuttgart e Hertha Berlim. Opinião, tá? Mas é o que eu falei. O Bochum, ele tá numa espiral de merda, infelizmente, e as coisas emocionalmente não vão dando certo para a equipe, tá? Não acho a soja do Gladbach tão justa assim como eu tô vendo gente falando. Acredito que o Gladbach é superior de equipe e de jogadores, mas o momento do Gladbach fora de casa não é tão bom, tá? Então muito cuidado, o Bochum é um time que sabe tocar bola, que sabe fazer transição, que sabe tabelar e pode ser um jogo interessante para ficar de olho em gols, tá? Porque aqui eu tenho um time que tem valências interessantes no ataque, que é o Gladbach, com excelente transição, e eu tenho um time em desespero, que é o Bochum. Então, situação onde o Gladbach vai estar na frente, eu vou sempre ter um campo de espaço para correr. Agora, um Bochum na frente, por mais que o Bochum também seja bom de contra-ataque, aí eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter uma situação para tanta longa exposição em gols assim. Mas o match odds é mais arriscado aqui, cuidado, viu? E Stuttgart e Hertha, eu tô para pular esse jogo, com todo respeito. São duas equipes que eu não gosto do futebol praticado, não concordo com essa cotação do Stuttgart, 1,85 para mim não faz sentido. O Stuttgart ele hoje está abaixo na tabela do Hertha, dentro de casa o Stuttgart só tem 2 vitórias e o Hertha fora de casa venceu uma. Para mim não se justifica tanto assim essa cotação do Stuttgart, tá? Hoje eu tenho o Hertha Berlim vencendo o último jogo, depois uma vitória do Stuttgart só em 2020, porque ele passou um tempo na segunda divisão. Então, enfim, se for trabalhar esse jogo, toma um pouco de cuidado, eu vou pular essa partida aqui, tá? Na La Liga, Barcelona e Osasuna, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, utilizando um pouco do PDF de apoio, para isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela para vocês aqui. Isso aqui. A gente tem hoje uma cotação do Barcelona próximo de 1,50, tá? A gente teve a aposentadoria do Piqué, né? Eu acho que vai facilitar um pouco o lado financeiro do Barça. A gente tem hoje um Barcelona que fora de casa ele é um time muito forte, é o terceiro melhor visitante, uma derrota apenas, e se eu não me engano essa derrota foi justamente para o Real Madrid. O Real ainda não jogou nessa tarde, eu tô gravando esse vídeo às 3h30, então o Real Madrid ainda vai jogar, se vencer assume novamente a liderança, mas o adversário do Barcelona, ele tem algumas peculiaridades. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. O Osasuna em casa, se a gente pegar, ele é um excelente mandante. Olha ali, ó, 5 vitórias em 7 jogos. Dá para ver aqui, né? Então eu tenho um excelente Osasuna dentro de casa. Uma média de pontuação muito boa. Outra coisa que me chama a atenção, por mais que o Barcelona tenha vencido 5 das 6 e saído na frente 83% das vezes, eu tenho o Osasuna marcando primeiro em 71% das partidas que jogam em casa. Isso é perigoso. Tá? E ele só falhou em marcar em 14%. Tem 2 times que até o momento aqui se equivalem em números. Tá? O ataque do Barça ele é melhor, a produtividade e o aproveitamento do Barça obviamente é melhor. Tá? Eu tenho um Barça criando muito mais e marcando muito mais. Tá? Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso daqui. Ó. O primeiro tempo do Barcelona não é um primeiro tempo fora de casa tão agradável. Tá? Eu tenho uma somatória do Barcelona de primeiro e segundo tempo de resultados positivos, mas eu tenho um primeiro tempo do Barcelona um pouco mais aquém. Então, para você que já está pensando, vou trabalhar Barcelona HT, cuidado um pouquinho, verifica um pouco no live se o Osasuna está de fato conseguindo ceder todas essas oportunidades que você espera. Tá? O Osasuna também não faz um bom primeiro tempo, então talvez aqui no frigir dos ovos entre uma equipe com qualidade e elenco do Barcelona contra o Osasuna, mesmo com os números aqui parecidos, talvez realmente o Barça leve a melhor e você possa ter alguma coisa interessante nesse HT. Mas eu tô achando um pouco arriscado, o Barcelona não desempenha um bom papel aqui. Eu prefiro, olha só, eu prefiro estar a favor do Barcelona
no melhor momento do Barça, mesmo que o meu adversário também esteja num bom momento, do que estar a favor do Barcelona num momento ruim do Barça, mesmo que o meu adversário também tenha um momento ruim. Não sei se eu me fiz entender. E isso se exemplifica com o segundo tempo. Olha só. Eu tenho um Barcelona pleno no segundo tempo, nenhuma derrota, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. E eu também tenho um Osasuna com um número de vitória muito grande, número de gols sofridos pequeno, mas eu tenho mais confiança no Barcelona nesse ponto. Então, se você for trabalhar esse jogo para match odds, toma cuidado porque o Osasuna costuma sair na frente, costuma agredir o adversário, é um time que produz também situações ofensivas e o Barcelona não joga tão bem no primeiro tempo. Então, o Osasuna saindo na frente aqui não seria uma coisa de outro mundo. Se você vê o Osasuna abrindo o placar, você não vai falar assim, puta, cara, não esperava. Na verdade, era dentro do contexto. É óbvio que o Barcelona é muito superior, tá? Então a gente tem um Barcelona no segundo tempo muito melhor. É claro que eu estou usando números aqui, então a gente não pode agregar isso a todas as partidas. Obviamente o Barcelona em alguns momentos, dentro do primeiro tempo, vai estar muito melhor, né? E se você trabalha cenário e janelas de superioridade, obviamente você vai conseguir encontrar isso, tá bom? Então toma um pouco de cuidado aqui para confiar demais no Barça. Por favor, se você tiver a oportunidade, assista o jogo antes de você tomar qualquer decisão, porque realmente pode ser que o Osasuna não esteja num dia bom, ou pode ser que ele esteja realmente num dia melhor do que o Barça, tá? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Eu estou bastante em dúvida. Para mim, a minha ideia era trabalhar contra o Osasuna, não leia a pior equipe em campo, só que eu preciso de um Barcelona muito consistente em campo, tá? E talvez eu vá encontrar isso muito mais no segundo tempo do que no primeiro, beleza? Na Série A da Itália, nós temos um jogo aqui do Napoli com o Empoli. Olha, vou ser sincero com vocês. Das últimas temporadas que eu acompanho o Napoli, talvez esse jogo aqui seja o jogo onde o Napoli tem a cotação mais baixa que eu já vi, assim. E isso não é, obviamente, fruto de uma maluquice do mercado. Isso realmente é o reflexo do que o Napoli vem apresentando, tá? É uma equipe hoje topo de linha. Eu acho que o Napoli, é como eu falei, é cedo ainda para dizer campeão e tal. A gente está ainda numa 13ª rodada, você tem 25 rodadas pela frente, se eu não me engano, né? Dependendo, acho que é 25 rodadas pela frente. Então, é cedo pra caramba para falar, mas se não houver uma queda de produtividade, e aí eu até cheguei a comentar no outro planejamento que eu falei do Napoli, porque o Napoli não tem jogadores muito ligados às seleções, né? Alguns, mas nem todos. Você tem o Kvaratskhelia, que já vou falar para vocês que está machucado, tá? Ele teve uma lesão na lombar. O Kvaratskhelia é responsável nesse ano por 6 gols e 7 assistências do time do Napoli. Então é um cara extremamente influente. Ele não vai jogar por lesão na lombar. Pelo menos até o momento ele não está confirmado, tá? Mas aí você tem, por exemplo, um Osimhen, que dificilmente, se eu não me engano, o Osimhen não sei se vai para a Copa, né? Mas você tem vários jogadores da base da Itália que não vão para a Copa, porque a Itália foi eliminada pela Macedônia. Você tem vários jogadores, por exemplo, o Elmas, que é da Macedônia do Norte, também não vai para a Copa. O Kvaratskhelia da Geórgia não vai para a Copa. Então, assim, dificilmente o Napoli vai ter ali talvez uma desconcentração dos jogadores até lá e tudo mais, só se for caso de lesão. Mas se mantiver o ritmo, acredito no Napoli muito forte nessa reta de campeonato. Eu vou pegar aqui o PDF de apoio para a gente ver a possibilidade, porque assim, a odd do Napoli realmente está baixa, eu não acostumo, eu não me acostumei a trabalhar o Napoli nesse tipo de cotação. Como eu falei, acho que é a primeira vez que eu vejo tão baixo. É uma cotação de Bayern de Munique, tá? Então a gente tem que dar uma olhada se existe alguma possibilidade de fazer algo em outros mercados alternativos, se você tem método, né? Então, por exemplo, o Napoli é um time que, assim como o Barcelona, ele sai bastante na frente do adversário, em 83%. Em nenhum jogo dentro de casa o Napoli deixou de marcar gol. Então, um ataque bem confiável, tá? E em metade dos jogos que o Napoli fez em casa, ele não tomou gol. Isso também é muito bom. Uma coisa que só me deixa assim um pouco ressabiado é isso daqui, ó. Apesar de ter péssimos resultados fora de casa e um ataque muito fraco, o Empoli tem uma estatística de abrir o placar fora de casa muito alta. Quase 70% bota medo. E num Napoli, onde eu já passei em 2 situações, contra o Verona e contra o Lecce, estar a favor do Napoli tomar um gol ou tomar um pênalti, que foi contra o Lecce, que o cara acabou perdendo, você tem uma situação, às vezes, de um Napoli recuando, chamando o adversário ali para poder contra-atacar, e um Empoli muito forte nesse fundamento. Então, de novo, ver o Napoli saindo atrás não seria um susto, assim como eu falei do Osasuna contra o Barcelona, porque existe fundamento no que o Empoli vem fazendo, tá?
Sobre criação, o Napoli é um time extremamente eficiente, ele cria em torno de 2,70 de grande chance por jogo e ele marca praticamente 2,7 gols por jogo. Realmente é um time fora da curva, muito superior ao time do Empoli. E aqui a gente tem, talvez, um caminho interessante para você, que é, se você perceber, mesmo que o Empoli seja um time que costuma sair na frente no primeiro tempo, se você perceber que o Empoli não está produzindo nada, que o Napoli está conseguindo controlar completamente o jogo, você tem uma oportunidade de ficar de olho no HT. Porque o Napoli venceu metade dos primeiros tempos, não perdeu nenhum, só tomou 3 gols, marcou 10 e o Empoli não venceu nenhum primeiro tempo que disputou. Tá? É óbvio, se a gente expor isso aqui para o segundo tempo, né, abrir, a gente vai ver ainda mais uma superioridade no Napoli, isso justifica bastante essa cotação, né, mas aí a gente já tem o Empoli conseguindo vencer um pouco mais, conseguindo fazer um pouco mais de salseiro. Mas o Napoli, sim, é muito forte nesse jogo. Tá? Então, se você não gosta desse tipo de cotação tão baixa para o Match Odds, você pode ficar de olho numa possibilidade aqui de HT. Tá? Lembrando, isso aqui é importante para você, como eu falei dos primeiros jogos, dos jogos onde o Empoli costuma abrir o placar. Nas últimas 2 vezes que se enfrentaram, no ano passado, o Empoli venceu o Napoli, inclusive na casa do Napoli. Tá? Isso aqui foi um gol de escanteio do Empoli, né? Ou seja, ele saiu na frente. E aqui, se eu não me engano, aqui foi uma virada. Tá? Não sei se o Napoli chegou a sair na frente ou o Empoli chegou a sair na frente, mas eu sei que houve uma virada nesse jogo, o Empoli venceu por 3-2. Não é um adversário fácil, mas não são os mesmos jogadores. Aquele trio do ataque do Empoli, que tá, hoje um deles que está no Sassuolo, eles deram lugar para outros jogadores que vieram de times que não foram aproveitados. Por exemplo, Juventus, Inter e Atalanta, tá? Que é o meu caso aqui do Satriano e do San Lammers. Tá? Então, toma um pouco de cuidado aqui só com a percepção de o que o Empoli está criando. Porque é muito comum, as pessoas chegam assim, um 16, vou botar o Napoli num bilhete. Ou então, vou botar o Napoli para vencer no HT. Aqui é um canal de trade, então eu crio cenários, então eu só estou te lembrando que o Empoli é um adversário chato, com bons jogadores de ataque já rodados, que tem uma capacidade muito forte de abrir placar. E aí, para o cara que está fazendo apostas Panther, né, colocando num bilhete, a vitória do Napoli pode ser interessante, óbvio, no HT, porque existe a possibilidade de virar o placar. Você que é trader, que tem uma estratégia de trabalho no primeiro tempo focada, se você não estiver prestando atenção e o Empoli estiver te agredindo, você toma um gol do Empoli ali, você vai ser obrigado a fechar a posição. Porque aí se você deixar correr, você vai estar fugindo da sua metodologia e entrando numa situação de crise e uma possibilidade de descontrole. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, toma cuidado. Beleza? Spezia Udinese, eu tô para pular esse jogo. A Udinese vem fazendo uma temporada assim, os últimos jogos de queda de qualidade absurda. Então toma muito cuidado. O Spezia, eu criei uma expectativa grande para o Spezia no início da temporada, porque ele fez uma temporada boa no ano passado, mas dessa vez não tá fazendo tanto. Vou puxar para vocês aqui, ó, os dados. A Udinese já foi uma das melhores visitantes da competição. Hoje em dia não é mais, só que só perdeu um jogo, tá? A gente tem os dois times com um número muito baixo na intenção de sair na frente do placar, mas o Spezia está sempre marcando dentro de casa. Tá? Isso é interessante. Os dois times se equiparam também na situação de gols sofridos e gols marcados, e a Udinese tem um péssimo primeiro tempo. Então você que está compactuando com essa odd da Udinese a 1,80 fora de casa, muito cuidado com o primeiro tempo da Udinese. O Spezia é muito superior à Udinese no primeiro tempo, quando joga em casa. Tá? Quando a gente compara essas duas situações. A Udinese marca menos, sofre a mesma coisa e vence 0. O Spezia vence metade dos primeiros tempos, empata a outra metade e não perde nenhum. Tem um ataque melhor. Quando a gente fala de segundo tempo, aí a gente tem as coisas se invertendo. Eu tenho um Spezia caindo de produtividade e uma Udinese crescendo muito, porque de 0 para 50% é um crescimento muito grande. Então talvez, se você prestar atenção nessa balança, nessa gangorra, você consegue tirar alguma coisa de proveito daqui. Mas muito cuidado com a Udinese na primeira etapa, tá bom? Eu tô para pular esse jogo aqui. E por último, a gente tem o Cremonese com o Milan. O Milan segue sendo o topo da minha lista de times onde eu tenho dificuldade de ler. O Cremonese não venceu nenhuma partida ainda. É um time agressivo, mas é um time ruim, né? É um time ruim e agressivo. E o Milan não vai contar com o Giroud, que foi expulso depois de marcar o gol contra o Spezia no finalzinho.
já tinha amarelo, tirou a camisa e tomou o segundo amarelo, tomou o vermelho. Não sei qual jogador que vai jogar na frente do Milan aqui, porque o Ibrahimovic continua ali. Deve ser o Origi, pelo que eu tô vendo aqui, tá? O Milan não tem nenhuma preocupação agora com o Campeonato Europeu, só volta a disputar a Champions agora contra o Tottenham, se eu não me engano, em fevereiro, né? Meio de fevereiro, então pode tentar buscar esse Napoli aqui na tabela. Mas eu também tô cogitando não trabalhar esse Leia para a equipe em campo, o Cremonese aqui, porque eu tô achando a odd alta. O Milan é melhor, mas o Milan é muito difícil de ler. Para Panther, talvez esse jogo seja interessante. Para o trade, eu tenho as minhas dúvidas. E eu continuo batendo na tecla que o time do Cremonese, ele tem fundamento de onde tirar. Principalmente se o Dessas aqui, que é dúvida jogar, que é o atacante. Ele é um time agressivo, ele tem condição de fazer mais, só que ele não está conseguindo ainda. Tá? Então, cuidado com o Milan. Tá? É um jogo que eu vou me manter de fora. No Napoli aqui, eu vou ter a possibilidade de consultar esse back, tá? Não vou também ignorar, não. Na Taça de Portugal, como eu falei, o Porto, dá também para você consultar esse possível back Porto com em 22, quanto ao Mafra. Se eu não me engano, o Mafra hoje é da 2ª ou 3ª divisão de Portugal. Posso estar fazendo confusão. E a gente tem um Porto com a possibilidade de jogar ou não com os titulares. Isso aí você tem que verificar. Porto que conseguiu se classificar em primeiro do grupo na Liga dos Campeões, ficou com uma sensação bacana, poderia ter pego até o Benfica, né? Mas aí não acho que não daria por conta da nacionalidade. E se eu não me engano, o Porto vai enfrentar... Eu não consigo me lembrar aqui quem que o Porto vai pegar. Eu lembro que eu coloquei no Telegram hoje isso daqui pra gente debater por lá. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui quem que... Tipo assim, não significa nada pro que eu tô falando, tá? É só pra percepção mesmo. A Inter de Milão. Então o Porto pega a Inter de Milão nas oitavas. Um adversário difícil, mas também não dá pra correr, tá? Então se o Porto colocar os titulares em campo aqui, eu acho que dá pra buscar também esse back ao Porto contra o Mafra. Fechando com o Brasileirão, São Paulo e Internacional. Deixa eu buscar o PDF de apoio aqui lá em cima. São Paulo... Tá aqui, ó. Hoje a gente tem o Inter praticamente garantido na 2ª colocação. Muito difícil o Inter perder essa 2ª colocação? Não. A gente ainda tem 2 jogos, são 67 pontos, são 3 pontos de diferença para o Fluminense, 3 pontos de diferença para o Corinthians. Os próximos jogos do Internacional, além do São Paulo, decide contra o Palmeiras, já campeão em casa. Então o Inter pode sim utilizar esse fato, o Palmeiras já está de férias, para poder buscar aqui uma 2ª colocação, garantir porque financeiramente ajuda, né? No caso do São Paulo, ele pega ainda o Inter e depois pega o Goiás fora de casa. E o São Paulo ainda briga para se manter ali ou para tentar entrar no tal do G8, né? Nesse momento ele está de fora, torce para o Botafogo não deixar o Galo pontuar ou então se pontuar só para ele tentar buscar, tá? Mas é complicado também, porque você torcer para o Botafogo pode ir a 50 e aí também ficar no seu pé. Tá? Mas é uma rodada decisiva. Eu acredito aqui que uma vitória, o São Paulo quase que se coloca como um grande candidato, mas não é 100% de certeza ainda. Tá? E o Inter tem essa questão da motivação. Perdeu o campeonato, não tem mais condição. Poderia estar chegando vivo ainda, mas não conseguiu. Né? O Palmeiras não deu chance. O Inter é muito bom dentro de casa. Como visitante, só venceu 6 em 18. Mas aí é aquela coisa, sarrafo de jogos fora de casa realmente é muito baixo. Aí é questão de motivação. Hoje, vendo uma motivação, eu vejo muito mais o São Paulo motivado para ir para uma Libertadores do que o Inter motivado para ir para vice-campeão. Porque quando a gente fala de melhora financeira para o clube, se não tiver inserido bicho, é complicado você motivar jogador. Tá todo mundo de férias, tá todo mundo já sabe que o campeonato já acabou, o Inter já está classificado para a fase de grupos. Então, se ficar em 2º lugar e ter ali um aporte financeiro melhor da CBF, né, enfim, do dinheiro que vai ser recebido pelo campeonato, e se esse dinheiro não for repassado em forma de bicho para os jogadores, acho difícil os jogadores se empenharem tanto. Tem um amor à camisa e tal, beleza. Num jogo quase que de férias, vamos ver. O São Paulo hoje, então, tem mais motivação. Só que motivação não ganha jogo, né? Então o São Paulo tem que fazer um pouco por onde. O que a gente tem de interessante aqui? Os dois times saem na frente com a mesma frequência, praticamente, números bem parecidos aqui
tá? Dentro e fora de casa. O São Paulo dentro de casa, obviamente, tem um ataque muito superior e é bem, assim, é bem dentro da média do que ele cria. Se ele estivesse criando mais, ele poderia estar ainda melhor. E a gente tem um primeiro tempo do São Paulo muito forte, tá? É um time que toma gol no primeiro tempo? É um time que toma muito gol no primeiro tempo. Isso é uma coisa para você tomar cuidado. Só que é um time que vence muito no primeiro tempo. Mais de 55% das vezes. E eu tenho um Inter que só venceu 6% no primeiro tempo. Tá? Tudo isso, você não precisa transformar isso aqui em número de apostas. Você pode transformar isso aqui em cenário para trabalhar ao vivo. Isso aqui é um cenário que eu tenho, que é tentar buscar alguma coisa para corrigir a odd do Inter, por exemplo, não leia pior equipe em campo, se o Inter tiver de fato desinteressado do jogo. Eu vou ver isso no live, tá? Não é porque o São Paulo é muito bom no primeiro tempo que ele vai estar jogando bem. Nos últimos jogos, o São Paulo não jogou tão bem assim, tá? Então fica de olho no primeiro tempo do São Paulo, mas cuidado, porque pode ser também o primeiro tempo onde o São Paulo possa tomar gol. O segundo tempo já não me interessa tanto, porque é um segundo tempo muito mais aberto. Os dois times têm quase que a mesma efetividade, tá? Fica de olho nas bolas paradas. O São Paulo tem hoje 18 gols de cabeça e 7 gols de escanteio e já tomou 11 gols de cabeça. E o time do Internacional tem 13 gols sofridos de bola parada e bolas e escanteios. Então pode ser sim uma arma para o São Paulo e também para o Inter. Para o Inter mais para o gol de cabeça, mas principalmente para o São Paulo para as bolas paradas, para tentar furar essa defesa. Se eu tivesse que apostar em gol de bola parada nesse jogo, provavelmente eu colocaria ali uma moeda. Beleza? Então é isso, eu acho, do que eu tinha para compartilhar com vocês do meu planejamento. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para finalizar então. Consultar essa possível odd do Napoli, muito cuidado porque o Empoli costuma abrir o placar. Vou ficar de olho nessa possibilidade de pegar um back buyer, também tomar cuidado porque o Bremen também pode marcar o seu golzinho aqui, tá? E o Porto, se estiver completo, deve vencer o Mafra, acredito eu, tá? Cuidado com o Sassuolo, que é um excelente time dentro de casa e também costuma sair na frente dos adversários. O Barcelona não faz um bom primeiro tempo na maioria das vezes. Mesma coisa vale para o Inter. São Paulo costuma fazer um bom primeiro tempo, o Inter não, mas isso aí a gente só vai conferir no live. Temos um registro de paternidade aqui entre Dortmund e Wolfsburg, de 7 anos, por enquanto. Vamos ver se o Wolfsburg consegue quebrar essa escrita. E a gente pode ter como titular a volta do Marco Reus. Vamos ver se ele vai, de fato, voltar como titular aqui. Em relação ao mercado de gols, ficamos só com a Alemanha, né? Aí eu já comentei tudo que eu tinha que comentar com vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal. É sério, se inscreve no canal. Você que me assiste, tem um monte de gente. O YouTube vive me mandando e-mail falando, cara, tem um monte de gente que se assiste e não é convertido no seu canal. Por quê? Eu não consigo responder. Então, se você gosta dos meus planejamentos de trabalho, mesmo eu não satisfazendo às vezes um desejo que você tem de um bilhete pronto ou de deixar para você aquele bingão, eu não vou conseguir te ajudar nisso. Mas não quer dizer que eu seja um cara ruim. Quer dizer que eu não faço. Se eu não faço, eu não posso induzir você a fazer. Mas você vai conseguir perceber nas entrelinhas do que eu falo o que você pode fazer. Entendeu? Então tá tudo certo. Conto com a tua inscrição, com o teu like e a gente se vê amanhã. Não inventa moda, faz o simples e é sempre um prazer.